Olá! No vídeo de hoje vamos dar uma visão geral da solução de Short Interval Control, também conhecida como solução SIC. Vamos começar pela definição do que é o Short Interval Control, seguida de uma visão geral dos componentes que integram a solução SIC. Depois, vamos explicar os componentes da solução SIC usando uma analogia à corrida de revezamento e, em seguida, vamos associá-la ao contexto da mineração. Por último, vamos ver alguns videoclipes para demonstrar a solução SIC. O Short Interval Control, também chamado de SIC, é um processo estruturado em que os dados são analisados em intervalos curtos durante o turno para fazer melhorias e tratar desvios em tempo real. O principal benefício do uso do SIC é que todas as decisões são baseadas em dados, não em opiniões, e o aumento das melhorias da eficiência de equipamentos acontece em um ritmo muito mais rápido do que sem o SIC. Para possibilitar o uso do SIC em suas minas a céu aberto, a Anglo American e a Siemens desenvolveram conjuntamente uma solução de Short Interval Control específica para aplicação na cadeia de suprimentos da mineração. O objetivo dessa solução SIC é proteger a integridade dos cronogramas de planejamento operacional integrado em operações que implementaram o componente de Work Management, gestão do trabalho, do modelo operacional da Anglo American. A solução SIC consiste em 7 componentes. Eles são ordem de produção, que são ordens na forma de um processo de mineração processadas na solução SIC. A escala de turnos automatizada é um planejamento de recursos automatizado feito pela solução SIC usando histórico e dados atuais, bem como o conhecimento dos recursos disponíveis. Previsão de cronograma é quando a solução SIC calcula automaticamente um cronograma para a ordem de produção, a partir de estimativas de condições e eventos do processo no futuro, com base em dados e conhecimentos disponíveis no momento. Conformidade com o cronograma é uma métrica que compara datas reais de conclusão das ordens de produção a datas previstas para a conclusão, usando dados obtidos dos sistemas de equipamentos de campo, que é a tecnologia que ajuda a obter e gerenciar dados no campo. Recuperação de cronograma é forma como a solução SIC recupera o cronograma de processo em tempo real, caso haja um deslize no cronograma previsto. E o relatório XHQ é um painel de monitoramento e controle em tempo real, que exibe informações consolidadas do SIC para melhorar as capacidades de tomada de decisão da equipe da Anglo American. O relatório XHQ é baseado na ferramenta XHQ da Siemens e potencializa a utilização de dados dos processos de ordem de produção. Agora vamos explicar os 7 componentes que integram a solução SIC em termos da analogia à corrida de revezamento. Em uma corrida de revezamento, cada equipe consiste em 4 corredores e um técnico. As ordens de produção podem ser comparadas a cada corredor que vai correr um trecho específico da prova. Cada corredor pode ser comparado a um processo de mineração, como preparação de bancada, perfuração e desmonte, carregamento e transporte, e britagem e beneficiamento. O técnico pode ser comparado à solução SIC. A escala de turno automatizada seria o técnico alocar os corredores adequados para cada trecho da prova. Essa decisão seria baseada em informações obtidas na observação dos corredores em provas anteriores, como, por exemplo, o desempenho do corredor. E a partir do conhecimento que o técnico tem das preferências dos corredores, ele também alocaria os equipamentos apropriados para usar na corrida. A previsão de cronograma seria o técnico definir metas para cada corredor, como a meta de tempo de conclusão para cada corredor na prova e o ritmo em que cada corredor deveria correr seu trecho da prova. Conformidade com o cronograma seria o técnico usar informações obtidas dos dados de equipamentos de campo em smartwatches, usados pelos corredores para rastrear o progresso dos corredores em relação às metas previstas. Os smartwatches e os corredores dão informações como ritmo, frequência cardíaca, etc. Podemos entender a recuperação de cronograma como se cada corredor usasse um fone durante a corrida e fosse orientado pelo técnico em tempo real para recuperar o cronograma se estivessem correndo devagar ou rápido demais. Por último, podemos pensar no relatório XHQ como se fosse o grande placar que os espectadores veem, exibindo estatísticas passadas e estatísticas em tempo real dos corredores. Então, por que o SIC é importante no contexto de uma corrida de revezamento? Bom,
Se o segundo corredor corre devagar demais e não consegue atingir o tempo da conclusão previsto para o seu trecho da prova, isso vai atrasar todo mundo depois dele e vai acabar fazendo com que os corredores não atinjam a meta de tempo para a conclusão da prova. Assim, o objetivo do SIC, que é o técnico neste caso, seria garantir a execução da corrida dentro do cronograma planejado. Isso é feito analisando-se o progresso da corrida em intervalos curtos e fazendo melhorias e tratando os desvios do cronograma previsto em tempo real e, em última instância, garantindo que a corrida será concluída dentro do tempo de conclusão previsto. Agora vamos associar isso ao contexto da mineração. Conforme mencionado anteriormente, os 4 processos de mineração são a ordem de produção processada pela solução SIC. Na escala de turno automatizada, o SIC utiliza dados coletados no passado e no presente, como os equipamentos existentes e disponíveis atualmente, as qualificações, habilitações e habilidades dos operadores, e usa essas informações para alocar o equipamento correto a cada processo de mineração, bem como o operador do turno, para o equipamento automaticamente. A previsão de cronograma acontece quando a ordem de produção está na fase de planejamento. Os momentos de início e fim, bem como os prazos de conclusão, seriam previstos automaticamente pelo SIC, dependendo do número de furos a serem feitos, sua profundidade, etc. A conformidade com o cronograma acontece quando a ordem de produção está em andamento. A solução SIC vai rastrear a conformidade de cada ordem de produção com o cronograma previsto, usando dados obtidos dos dados de equipamento de campo, que são sistemas tais como BlastLogic, Epiroc, etc. A recuperação do cronograma é implementada pelo suporte à decisão aos operadores ou pelo controle automatizado do sistema de gestão de frota e sistema de perfuração. E o relatório XHQ é o painel de monitoramento e controle que contém dados em tempo real, bem como dados históricos coletados de várias fontes e que é consolidado especificamente para o processo de mineração. Agora vamos fazer uma rápida demonstração geral da plataforma SIC e vamos começar dando uma olhada na ferramenta XHQ. A ferramenta XHQ é uma ferramenta de resolução de problemas que permite aos usuários, tais como responsáveis pelo KPI, e pessoas que trabalham no site, ter visibilidade sobre as operações. Esta tela mostra vários cartões de medição com vários KPIs para uma operação específica. O cartão de medição dá informações, tais como o valor real e a meta do KPI, o equipamento usado para a operação, bem como uma indicação de se a operação é estável e eficiente. Ao clicarmos no cartão de medição, somos levados à tela de gráfico de carta de controle. Esses gráficos mostram a estabilidade da operação, que é baseada nos limites de controle que foram especificados, mostrados por 3 linhas horizontais no gráfico. A operação normal, dentro dos gráficos, é representada por pontos azuis, enquanto a operação fora dos limites de controle é representada por pontos vermelhos. Os pontos brancos indicam que uma tendência está ocorrendo. Por último, vamos olhar o histograma de capacidades. O objetivo deste histograma é mostrar como o processo é eficiente, com base em especificações técnicas. O histograma mostra o valor do KPI no eixo X e o número de ocorrências no eixo Y. E, com essas informações, é possível entender como o processo se comporta. O histograma tem um limite inferior e um limite superior, e dependendo desses limites, a barra será azul, se houver uma ocorrência abaixo do limite superior, e vermelha se houver uma ocorrência acima do limite superior. Agora vamos dar uma olhada mais de perto do componente de gestão do trabalho da plataforma SIC. Essa é a interface do usuário da solução SIC Core. Além do sistema de gestão do trabalho, também há sistemas de gestão de recursos, gestão de material, gestão de produção e administração de sistema. A tela atual mostra as ordens de produção que são recebidas do sistema de gestão do trabalho na solução SIC. Se navegarmos até a visualização de gráfico Gantt, podemos ver as abas de planejamento, início e fim das ordens de produção. E quando passamos o mouse sobre as ordens, elas vão exibir esses tempos, bem como o prazo de conclusão planejado para cada uma das ordens de produção. Assim que as operações começam em cada uma das ordens de produção, dados de rastreamento de produção são enviados à plataforma SIC de várias fontes de sistema de produção, tais como BlastLogic, Epiroc, Modular e etc.
A função de programação de execução detalhada na solução SIC usa informações de desempenho de cada turno para calcular o fim previsto das operações em andamento, bem como o início e fim das operações planejadas que ainda não foram iniciadas. Agora vamos ver os componentes que integram a recuperação de cronograma na plataforma SIC, começando pelas capacidades geoespaciais do sistema AMPS. Essa é a visualização de equipamentos ao vivo, em uma cava de mineração, mostrando a vista em tempo real das posições dos equipamentos, trechos das estradas e traços pontilhados para equipamentos específicos em um período do turno. A ferramenta geoespacial pode ser usada para extrair informações tais como as localizações atuais e passadas dos equipamentos mostradas à esquerda pelos traços pontilhados em vermelho, a velocidade do equipamento, que pode ser encontrada passando-se o mouse sobre o equipamento, e também mostra dados como operações atuais e passadas dos equipamentos, mostradas à direita pelas caixas de texto verdes, vermelhos, amarelos ou brancos sobre o equipamento. Também usamos a ferramenta geoespacial para identificar gargalos nas operações usando o gráfico Gantt. Como pode ser visto na legenda à direita, uma operação que se inicia tardiamente tem um topo vermelho, uma operação que termina antecipadamente tem o topo verde, e um gargalo é indicado por uma parte inferior em vermelho. Todas essas informações fornecidas pela ferramenta geoespacial podem orientar os sistemas de controle para as ações seguintes. Em seguida, temos o AMPS ISA88. É uma representação estruturada dos ativos ou equipamentos de mineração para que possam ser acessados facilmente no sistema de controle e nos componentes da recuperação de cronograma. Os ativos de mineração são logicamente classificados na estrutura ISA88 e, a partir daí, todos os atributos e parâmetros de cada equipamento podem ser facilmente acessados e referenciados nos demais componentes do controle. Agora, temos uma representação da árvore de direcionadores de valor do modelo operacional ângulo. O que está configurado aqui são as perdas de paradas não programadas, de produção externas e internas. Esses parâmetros são facilmente configurados na solução SIC AMPS e implementados em um equipamento, além de poderem ser aplicados a todos os equipamentos que usam esses tipos de árvores de direcionadores de valor. A partir de cada árvore, você pode obter a perda de produção associada, pois é possível detectar quais nós de folhas de cada uma dessas árvores estão direcionando a perda de valor. Por último, temos a representação de alguns dos componentes do controlador SIC. Nesse bloco, a barra vermelha representa as datas de processo, incluindo as várias perdas da árvore de direcionadores de valor que podem ser integradas ao controlador. Então temos a fusificação dos vários parâmetros, em que os parâmetros do equipamento podem ser fusificados para se observar variáveis como a taxa de variação, quando vai atingir um limite, etc. Depois, temos os componentes de controle do processo estatístico, baseados nas regras de Nelson, para ver se vamos extrapolar limites, se essa tendência existir no primeiro, segundo e terceiro desvio padrão, ou seja, os componentes de controle estatístico de processo que existem. E aqui você pode ir para a ação de controle. Existe o controlador de regras ponderadas e essas regras podem ser automaticamente escritas ou enviadas por um feed de mensagens a um operador. Existem também regras de negócios ou heurísticas que podem ser usadas para as ações de controle ou orientação para o operador. E poderia ser um mecanismo de sequência de tarefas. Então, esse poderia ser seu plano de ação e de resposta. E assim chegamos ao final do vídeo. Observamos o que é o Short Interval Control e tivemos uma visão geral dos componentes que integram a solução SIC. Também vimos uma comparação entre os componentes a uma corrida de revezamento e associamos isso ao contexto da mineração. E, por último, vimos uma demonstração da solução SIC. Nós nos encontramos no próximo vídeo, quando nos aprofundaremos em cada um dos componentes que integram a solução SIC. Obrigado.